Fala, estrangeiras, tudo bem? Meu nome é Adriel, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante, que é a diferença, mas assim, o néctar da diferença entre o Brasil e a Suíça, né? Todos os vídeos que eu faço aqui no canal é sempre baseado na minha experiência, nas minhas observações que eu faço, e assim eu consigo ajudar muita gente, na minha opinião. Eu vivi no Brasil, depois me mudei para Portugal, vivi anos em Portugal também, hoje vim aqui para a Suíça, vivo aqui na Suíça já há alguns anos, né? E eu sempre faço esse paralelo. Como é que era viver em Portugal com o Brasil, depois Portugal com a Suíça, Suíça com o Brasil, como é que é? E tem muita gente que, quando eu olho para trás, eu vejo, se eu tivesse chegado e se eu soubesse disso, desse trick aqui agora, sabe? Desse pulo do gato, seria diferente. Conseguiria poupar algum tempo, sabe? Algum esforço que eu faria para conseguir esse tipo de experiência, esse tipo de informação, né? Que só vem com a experiência também. Então, por isso que eu faço esses vídeos para vocês entenderem isso. Mas para deixar bem claro assim em cima da mesa a diferença entre o Brasil e a Suíça, vai muito mais além do que cultura, do que língua, do que clima, do que esse tipo de coisa, sabe? Por que que as coisas acontecem? Por que as coisas são do jeito que são? Por que que a Suíça é assim e o Brasil é assado? Bem, tem uma notícia, vou pegar a última notícia aqui que saiu do Brasil, que foi Temer preso por corrupção. Tem até reportagem aqui comigo, né? Temer preso por corrupção, na minha opinião, informação de quadrilha, né? Parece que ele era, assim, o chefe da quadrilha. Parece que ele roubou, acho que 2 milhões de reais ali do dinheiro, do seu dinheiro, né? Do meu dinheiro, que paguei ali no Brasil há muito tempo. E meus pais também pagaram, meus avós também pagaram, muita gente pagou. Tira assim, na cara lavada, sabe? Na minha opinião, foi preso. Na minha opinião, ainda vai sair muita podridão disso tudo que agora vem lá de cima, né? Ele vai querer salvar o dele, vai começar a entregar todo mundo ali na delação, então eu vou só esperar. Mas o que que acontece com isso tudo? A informação chega aqui na Europa agora e a bolsa cai de novo. Os jornais falaram aqui, até escrevi, mais um presidente. Olha só que vergonha, sabe? Chegar assim, chegar no trabalho, o pessoal fala assim: ah, agora caiu mais um, né? O que que ele fez dessa vez? Eu vou falar o quê? Não, ele fez formação de quadrilha, é mafioso, sabe? É uma coisa bizarra. Quem tem vergonha na cara, sabe? Fica realmente envergonhado de ter representantes dessa forma, como se eu tivesse escolhido esses representantes, sabe? Então eu acho uma coisa assim muito fora do contexto, muito fora do prumo, sabe? Do que realmente é o brasileiro. Mas essa informação é isso que é importante. A informação chegou aqui na Europa, saiu em todos os jornais aqui também, falando do tema, que mais um presidente foi preso e blá blá blá. Isso tem impacto direto na qualidade de vida dos brasileiros, sabe? Toda essa frustração, todo esse sentimento de injustiça que o brasileiro vive, sabe? Que já eu no Brasil, com assim, 15, 16, 17 anos, eu já vivia isso também, sabe? Esse sentimento realmente, pô, sacanagem. A gente tá dando duro aqui, a gente tá trabalhando depois de ver um cara ali que não fez nada, sabe? Nunca fez nada e tá roubando o seu dinheiro ainda. Se o cara é um filhinho de papai, beleza, sabe? Nasceu o filho de papai ali, tem o dinheiro dele, tranquilo, contando que não tire do meu, sabe? Agora, pessoas que seriam meus representantes fazendo esse tipo de injustiça, sabe? Que é realmente depois essa violência toda que tá aí, sabe? Essa corrupção toda que tá aí, sabe? O jeitinho brasileiro inteiro que tá aí, na minha opinião, é uma coisa negativa. Por um lado, a espontaneidade do brasileiro é muito boa, sabe? Os europeus, na minha opinião, deveriam aprender isso com os brasileiros. A espontaneidade de do nada e com muito pouco criar muita coisa. Esse é um talento que até hoje eu só vi no Brasil e é muito bom. O que é diferente do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro que é aquilo ali de, sabe, vou fazer uma gambiarra aqui, eu vou conectar isso aqui, vou fazer um gato aqui, aí vai que dá. E não é é usar aquilo pro mal e não pro bem. Na minha opinião, as coisas sempre têm que ser usadas pro bem. Não vou usar aqui alguma coisa pro mal pra passar a perna no outro. Eu vou fazer um gato aqui nessa casa aqui, vou puxar a energia do cara lá. O cara tá pagando a minha energia, entendeu? Pra mim isso é uma coisa negativa. Bem, é isso que aconteceu. Pra mim tá tudo interligado, sabe? Na situação do que o brasileiro vive hoje em dia e esse sentimento de injustiça que o brasileiro vive também, sabe? Esse sentimento de justiça e acordar de manhã, acordo 4 horas da manhã, acordo 5 horas da manhã, pego o meu ônibus, vou lá para depois chegar e ver que um ex-presidente roubou 2 bilhões de reais, sabe? Do meu dinheiro, sabe? De quem tava, do seu dinheiro, que tava aí acordando de manhã, tava indo pro trabalho, tava voltando, volta cansado para casa, sabe? Às vezes nem tem tempo de brincar com o filho, ou então de conversar com o marido, sabe? Não tem tempo de fazer nada, entendeu?
Bem, essa foi uma reportagem que eu vi lá, né? Então, o que que eu tentei fazer? Eu comecei a olhar aqui os jornais da Suíça, os jornais da Alemanha, mas mais aqui o da Suíça mesmo. Não quis nem passar para os outros países, não. Vamos ver como é que é a Suíça em si. Então, eu abri os principais jornais da Suíça para pegar as informações de capa mais importantes do mesmo dia que saiu a informação de capa no Brasil do Temer preso, o presidente caiu. Caiu não, foi preso agora, né? Que estava usando a presidência como escudo para não ir para prisão. Ou é presidente ou é prisioneiro, sabe? É presidiário. É uma coisa bizarra, né? Bem, se essas coisas me deixam louco, sabe? Por isso que eu não consigo nem concentrar direito. Mas vamos lá. Então comecei a ler os jornais aqui da Suíça, né? Quais são os jornais de capa aqui da Suíça? Quais são as informações mais importantes? Bem, eu escrevi aqui para vocês. Primeiro jornal que eu vi foi um jornal bem mais econômico também, que é o Neue Zürcher Zeitung, que é o jornal aqui de Zurique, muito interessante, e eles falaram quais são, olha só, quais são as reportagens de capa, né, aqui desse jornal. Reflexos do massacre na Nova Zelândia. Eles falaram, pô, aconteceu isso na Nova Zelândia, agora quais são os reflexos desse massacre com relação ao porte de arma, com relação aos imigrantes que chegam, com relação com relação aos jovens, né, que estão cometendo esse tipo de coisa. No Brasil também aconteceu recentemente, mas eles estavam falando da Nova Zelândia, né? Esse tipo de coisa que acontece, né? Falaram disso, falaram sobre o Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, esse descolamento da Inglaterra da União Europeia, que eu quero fazer um vídeo sobre isso também, que está saindo da União Europeia. Quais vão ser os desdobramentos disso? O que a União Europeia pode perder com isso? Que a União Europeia pode ganhar? Quais são os ajustes que a União Europeia tem que fazer? Legal também. Uh, Copa do Mundo, falar sobre a Copa do Mundo que está chegando aí e como é que estão os preparativos para a Copa do Mundo, como é que as pessoas estão se sentindo, seleções e tal. Normal, sabe? Uma coisa normal. As informações que acontecem. Bom, cheguei. Tagesanzeiger é outro jornal que tem aqui, muito legal também, estou sempre lendo. Para quem quiser aprender alemão, o Neue Zürcher Zeitung, só um parêntese aí, Neue Zürcher Zeitung, que tem uma leitura bem mais difícil, sabe, bem mais técnica, o Tagesanzeiger mais ou menos. Político vira meme, é um político que fez uma careta lá na hora que tava falando alguma coisa, então virou um meme na internet, começaram a colocar a cabeça dele em várias outras situações, um meme. E falando do Brexit também. Quais são os desdobramentos do Brexit e isso tudo. Bom, 20 minutos, sempre assuntos mais políticos e econômicos, né? Aqui é a economia, quais são os desdobramentos, como é que a gente vai se arranjar e tal. Eu peguei o mais normal aqui de todo dia, que fica sempre dentro do trem lá e tal. E para quem tá querendo aprender alemão, tá querendo leituras em alemão, é muito bom, um parêntese de novo, é muito bom ler esse 20 minutos, sabe? 20 minutos. Tem um aplicativo, baixa o aplicativo, tem uma leitura bem fácil ali do jornal. Bem, fala, policial dá tiro no pé, dá pra ver a informação também, né, do jornal, né? Bom, policial dá tiro no pé e ainda não se sabe o motivo, então a polícia tá meio que investigando o motivo do policial ter dado um tiro no próprio pé, né? E fala que a primavera chegou. E realmente tá falando sobre a primavera, que o dia tá claro ainda. Eu acordo sempre aqui às 5 da manhã, né? Então sempre quando eu acordava tava escuro, acordei no primeiro dia de primavera, o dia já tava claro, fiquei feliz também. Eles comentaram isso no jornal, escreveram sobre um assunto, um artigo sobre isso, muito legal. Agora a gente pega esses dois mundos, que são dois mundos diferentes, pode estar no mesmo planeta, mas são dois mundos diferentes. O mundo da Suíça e tudo esse assunto mais econômico, mais político, com o Brasil, que é caso de cadeia, caso de prisão, caso de corrupção, sabe? Então, quem está no Brasil sente esse sentimento de justiça que a gente vê. Agora, quem está na Suíça, sabe? Quem vai se sentir injustiçado falando sobre quais são os reflexos do massacre na Nova Zelândia? Ninguém se sentiu injustiçado. Sabe, o pessoal tá dando a opinião dele, vamos dar opinião, vamos discutir sobre esse assunto, falando sobre o Brexit, a mesma coisa, uma coisa completamente quais são os desdobramentos disso e tal, a gente tem a nossa soberania, blá blá blá. Falando da Copa do Mundo, um assunto mais leve, depois chegou no Tagesanzeiger, político vira meme, sabe, o político virou meme ali porque tava falando, a maneira que ele falava e fazia uma careta, sabe, virou meme por causa disso, né, que ele fez uma careta assim, na maneira de falar e fazia a careta, né. E o Brexit, falando do Brexit também,
Aí depois fala do policial dar tiro no pé, apesar de ser um pouco assim, vergonha alheia, mas eles estão investigando porque o policial deu um tiro no pé, até porque não tem mais nada para falar também, né? Nada mais importante do que isso. E falando sobre a primavera, que tá muito legal, agora começa, finalmente a neve começa a derreter, começa a nascer as florzinhas aí, né? Tal, muito bonito, tudo bonito e tal. Então quem é que vai se sentir injustiçado? E é isso que a maioria dos brasileiros que chegam aqui, e muitos estrangeiros também, de terceiro mundo que chegam aqui. Eu tenho um colega meu, melhor amigo africano, sabe, da África do Sul. E é muito assim, já com gente do Egito, já conversei, com muita gente que vem realmente de países que são fora da Europa. Chega aqui, o pessoal não tem esse sentimento de injustiça. E é isso que causa essa calma toda. Tá tudo certo, tá tudo bem. É isso, essa é a diferença, sabe? No Brasil tem essa agitação, porque tem essa agonia no peito o tempo inteiro, sabe? Alguém tá me ferrando aqui, sabe? Eu tô trabalhando, eu tô suando, mas alguém tá roubando pão da minha mesa. Aqui ninguém tá roubando pão da mesa de ninguém, sabe? Tem outros assuntos, sabe? São os assuntos de primeiro mundo, que são os problemas do primeiro mundo. Mas ninguém tem um sentimento de injustiça. Tô sendo injustiçado aqui agora, alguma coisa dessa forma. Não existe. E essa calma que é criada dentro da pessoa quando chega aqui, o brasileiro chega aqui e fala: tranquilo, tudo funciona. Quando eu falo meus vídeos, tudo funciona, tudo é liso, sabe? Tudo anda legal, tudo, todo mundo sabe o que tem que fazer para chegar a algum ponto, sabe? Não é igual no Brasil que pode ser, pode não ser, mesmo se você fazer andar o caminho certo. Aqui não, se andar certo, vai dar certo. É tudo claro, sabe? Então não tem sentimento de justiça, não tem essa agonia no coração de que pode ser que alguém vai me ferrar, pode ser que alguém vai chegar aqui e vai roubar o pão de mim, sabe? No sentido mais teórico da coisa. E essa que é a diferença, acho que essa é o néctar, né, da diferença entre o Brasil e a Suíça. Muito mais do que cultura. E depois isso reflete para tudo, para cultura, para mentalidade, para tudo. Essa segurança, sabe? Esse alicerce firme que tem no país que fala, não, daqui a gente pode construir alguma coisa sólida, sabe? Que é com confiança. E no Brasil, infelizmente, não. Sabe? Infelizmente não. Tá até escrito aqui desse sentimento de justiça, né? Mas que é aquilo? A Europa, na minha opinião, deveria aprender com o Brasil justamente não reclamar de barriga cheia. Que o brasileiro não reclama de barriga cheia, o brasileiro se sente injustiçado, sabe? Muitas vezes, tudo que eu vejo, sabe, é sempre assim, é injustiça, sabe? É injustiçado, então eu me revolto contra isso. Mas ninguém tá reclamando aqui de barriga cheia. Aqui tem muita gente que reclama de barriga cheia mesmo, sabe? E barrigão, barriga gigante, desse tamanho, olha, reclamando, tem tudo, sabe? Não falta nada. Não foi injustiçado, mas mesmo assim reclama, sabe? Reclama, reclama e reclama. E agora, se tivesse na situação do brasileiro, nunca que aguentaria o tranco, sabe? Então daí que sai esse jeitinho brasileiro, essa espontaneidade. Eu recuso esse jeitinho brasileiro. Tem um povo brasileiro muito espontâneo. Então essa espontaneidade do brasileiro de com pouco criar muita coisa. E o europeu aqui com muito, às vezes não cria nada. Mas essa reflexão que eu queria deixar com vocês hoje aí, nesse sábado, beleza? Olha, que Jesus abençoe todo mundo, continuem firmes aí, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, beleza? Então vamos continuar forte, galera. Que Jesus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.